Olá, alunos! Hoje a gente vai falar sobre um filósofo que não é assim tão importante como os outros do nosso curso, mas que quando ele cai nos vestibulares, embora a incidência seja bem pequena, você precisa saber alguns detalhes da filosofia dele, porque ele vai preparar outras filosofias. E o legal é que ele tem uma influência do ceticismo que a gente viu na aula das filosofias helenísticas. Esse filósofo, Michel de Montaigne, é um filósofo francês. Ele tem uma filosofia que não é muito, digamos assim, clássica nesse sentido de pensar sobre o que é o ser, de pensar sobre a relação metafísica. Na verdade, o Montaigne ele é um fruto tardio do renascimento cultural. E ele é um representante da burguesia, e para essa burguesia europeia da França, não existe aí uma filosofia capaz de explicar as mudanças que estão acontecendo. Por exemplo, a filosofia medieval, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, já não é suficiente para explicar esse mundo em transformação. A burguesia, como classe ascendente, ela quer novas respostas, ela quer muitas vezes quebrar os padrões, quebrar a tradição, e o Montaigne ele é o que faz isso de melhor na época dele, né? Em pleno século XVI, ele vai questionar muitos dogmas católicos, ele vai questionar a própria forma de pensar. O que é o pensamento? Ele vai se questionar. Tem uma frase que é fundamental para começar o livro dele, o Ensaios, que ele faz, que é justamente isso. Um dia ele pensa, numa atitude contemplativa, ele começa a refletir. O que será que eu sei? E começa a escrever tudo que vem na cabeça dele. Isso que é legal sobre a obra do Montaigne, porque é uma obra descompromissada, ele não tenta fazer uma suma teológica, que nem o São Tomás de Aquino, ele não tenta colocar ideias fixas e defender um ponto de vista, não. Ele mostra pra gente que o pensamento humano é como se fosse um fluxo, e ele vai respeitando esse pensamento dele. Claro, não é um devaneio irracional, mas não deixa de ser algo que tem um certo descompromisso com a defesa de uma ideia. A gente percebe que o Montaigne, na escrita dele, a escrita dele é muito fluida, a escrita dele é uma escrita muito leve, porque ele vai se contradizendo, ele dá esse direito da contradição. Porque se não existe uma verdade a ser alcançada, se a gente nunca vai conseguir chegar até ela, mesmo que ela exista, por que a gente tem que fechar parâmetros, a gente tem que escrever e depois nunca mais se negar? Não. Estamos todos abertos aí à autonegação, abertos a repensar os nossos pontos de vista, a tentar explorar essa multiplicidade, e é legal porque o Montaigne ele cria uma ideia um pouco relativista. Ele é cético no sentido de não confiar muito em algumas ideias pré-definidas, mas o Montaigne também ele tenta estabelecer aí um sentido para o pensamento humano. O que é esse pensar? O que é essa liberdade, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Montaigne que encerra o pensamento dele. O que pensa o homem quando se permite pensar sem amarras? O que eu posso escrever se eu não ficar preso a um conceito, a um pré-conceito, digamos assim? Então ele vai simplesmente escrevendo, se contradizendo, depois mudando a sua opinião. O que lembra a gente um filósofo que iniciou essa tradição do nomos na filosofia, né, do humanismo na filosofia, que é o Sócrates. O Sócrates nunca escreveu nada, né, justamente para não ter esse compromisso com uma ideia fixa. E o Montaigne, no século XVI, depois de séculos aí da ideia socrática, ele retoma essa ideia através de uma literatura descompromissada, tentando respeitar os limites dele, tentando achar os limites da razão humana, os limites desse pensamento. E o Montaigne ele vai levar esse relativismo aí para as questões da época dele. Né? Na época dele está acontecendo aí a Inquisição. Na época dele, a América ela foi descoberta e com isso teve um choque cultural entre os europeus e os nativos americanos. E a gente percebe que os europeus ficaram muito chocados e criticaram demais, principalmente os católicos, uma atitude aí de algumas tribos, de alguns povos da América. Por exemplo, essa imagem aqui mostra pra gente um ritual antropofágico. Para quem não sabe, antropofagia é justamente o consumo da carne humana aí no sentido ritualístico. E aqui nesse sentido a gente tem uma cena dos tupinambás consumindo carne humana num ritual próprio da cultura deles. O que foi visto pelos europeus como algo extremamente hediondo, pode causar uma certa estranheza na gente, até hoje em dia a gente vê as partes humanas aqui sendo consumidas, mas esse ritual, será que esses caras são realmente selvagens?
Será que a Europa nesse momento também não tem as suas próprias selvagerias? Será que o que a Inquisição faz com uma pessoa queimando ela viva em praça pública, na frente de todo mundo, chamando ela de bruxa, será que isso é pior do que o canibalismo? O legal é que o Montaigne ele não defende a ideia do canibalismo, não é que ele aceita isso 100%, até porque ele é um europeu. O Montaigne ele tenta relativizar um pouco as coisas. Ele diz que tudo bem, pode não ser aceitável isso, mas na Europa nós também fazemos coisas não aceitáveis, ele afirma. A Inquisição, por exemplo, algumas penas da Inquisição eram tão hediondas como, por exemplo, serrar uma pessoa ao meio, né, assim, na frente dos outros condenados e friamente. Jogar, por exemplo, óleo quente na garganta de uma pessoa, essa pessoa sofria durante dias antes de morrer, às vezes nem vinha a óbito, né, ficava aí sofrendo aí durante semanas, agonizando de dor. Então Montaigne vai pensar no seguinte: será que nós também, na Europa, não somos bárbaros? Será que em nome da religião nós também não cometemos barbaridades? E a Inquisição vai ser justamente esse contraponto que o Montaigne vai fazer com os rituais antropofágicos. Porque aqui, minha gente, com um golpe de tacape na cabeça, o crânio estourava e depois o corpo era preparado. A Inquisição não. A Inquisição ela não matava na hora, tinha esse sofrimento e esse julgamento moral. Então Montaigne vai dizer: quem verdadeiramente é bárbaro? E onde estão esses conceitos de quem é selvagem, de quem é civilizado? Esses conceitos, segundo Montaigne, são construções humanas como qualquer outra. E esses conceitos eles podem mudar de lugar para lugar, de tempo em tempo. Então é preciso que a gente sempre tente entender aquela cultura. O legal do Montaigne é que ele já no século XVI busca uma compreensão cultural. Ele busca uma filosofia própria, mais humana, uma filosofia que mostra que mesmo a gente não sabendo tudo, né, esse saber erudito, mesmo a gente não conseguindo compreender tudo que é o mundo, que é o universo, nós não somos decadentes, a gente faz o que é possível. A gente coloca ali o conhecimento que é nosso, pode ser suficiente para a gente, mas que isso não nos torna piores, né? E tenta respeitar aí as outras culturas também. Então essas ideias do Montaigne vão ajudar a filosofia a se tornar aí uma filosofia um pouco mais moderna, né? Mesmo que a base dele seja esse questionamento socrático, mesmo que ele não tenha... ele tenha sido acusado por pessoas de devanear, a gente percebe que esse devaneio dele não é sem sentido, não é um devaneio irracional. E dessa forma, gente, o Montaigne mostra pra gente que a nossa estrutura do pensamento não é uma estrutura muito ordenada. O nosso pensamento, ele é, obviamente, o lar da lógica, mas se a gente ficar prestando atenção no nosso pensamento, a gente quando vai andando na rua e pensando nas coisas, a gente vai devaneando, quer dizer, não tem problema nenhum vir um tema agora na minha cabeça, se conectar com outro e depois vir um outro nada a ver e depois voltar aquele tema anterior, quer dizer, esse discurso, né, do Montaigne, quer dizer que ele escreve livremente, ele é muito mais original, ele é muito mais verdadeiro do que um discurso lapidado, montado, um discurso onde você vai tentar forçar ali um ponto de vista. Isso é muito legal para o Montaigne, porque traz para a gente, para a filosofia, uma ideia de que o ser humano está tentando entender a estrutura do seu próprio pensamento, entender como a gente funciona pensando, né? Então, quando ele questiona o que sei eu, ele está perguntando assim, quais são os limites do meu conhecimento e até que ponto eu consigo escrever, tentando criar uma lógica nesse meu pensamento. Mas por que criar lógica? Para que criar essa racionalidade? E é isso que ele percebe depois, né? É um pensamento que ele automaticamente é racional, mas ele não precisa ser ordenado, ele pode acontecer naturalmente. Bom, gente, vamos dar uma revisadinha então no que a gente acabou de ver do Montaigne. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente viu um pouquinho das ideias do Michel de Montaigne, a gente viu que ele participa aí de um momento da Europa muito especial, da ascensão da burguesia, e que a filosofia clássica e a filosofia medieval já não são mais suficientes para poder explicar o mundo, esse mundo em transformação. A gente viu também que o Montaigne, ele propõe uma questão muito interessante, né? O que sei eu? Quer dizer, o que eu posso escrever livremente e que vai sair de mim? E ele percebe que o pensamento humano não é algo todo regradinho, que o pensamento humano, ele pode, obviamente, aí devanear, claro, sem deixar nunca de ser racional,
mas esses devaneios mostram que os discursos que são montados, os discursos que são sólidos, muitas vezes eles podem parecer inverdades. E esse pensamento de fluxo do Montaigne é um pensamento muito mais verdadeiro com o que é o ser humano. E o Montaigne ele questionou algumas coisas importantes na época dele também, como a gente viu, ele contrapôs aí o canibalismo, a antropofagia dos índios americanos, justamente com a Inquisição Católica. Ele questionou quem é selvagem de fato, né? Alguém que acaba com a vida de um índio e depois consome a sua carne, ou alguém que impõe o sofrimento aí num processo, né, num julgamento muitas vezes terrível como era da Inquisição, durante dias, fazendo a pessoa no final só ter o descanso dela aí. Então, Montaigne, contrapondo isso, ele relativizou alguns conceitos. Ele relativizou aí, por exemplo, a ideia de que muitas vezes o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado muda de acordo com a época e de acordo com o lugar. E a gente deve sempre tentar compreender esse contexto no qual esses conceitos estão inseridos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.